Doutor Ângelo, então, como nós vamos identificar essas pessoas que têm potencial para o suicídio, principalmente os deprimidos, né? Como a depressão é muito prevalente, né? 1 em cada 4 mulheres vai ter um episódio depressivo ao longo da vida, né? É muito prevalente. Então, claro que, como é muito prevalente, uma pequena parcela dessas pessoas vão ter ideação suicida, mas é importante identificar o que caracteriza esse quadro, né? Que é basicamente o rastreamento se daria pelo humor, né? O humor triste, o humor depressivo, né? Uma sensação de vazio, de desesperança, acompanhado de uma perda de prazer nas atividades que antes a pessoa tinha vontade de fazer. Então a pessoa se afasta das coisas, não acha graça nas coisas que ela normalmente fazia, né? E isso aí com uma constelação de sintomas que acompanham, mas acho que o rastreamento, a coisa mais importante seria por aí. Depois, claro, a pessoa tem perda de apetite, não tem, então, assim, por critério, 5% do peso em um mês sem estar em dieta. Óbvio que as pessoas não vão fazer essa conta em casa, mas se tu notar que o teu familiar, que o teu amigo está mais quieto, já não tem a mesma vitalidade, se sente cansado, não está comendo a mesma coisa que comia antes, está desesperançado, né? Insônia é um dado bem interessante também, né? Porque insônia é uma coisa objetiva, né? A pessoa, normalmente o deprimido, ele até pega no sono, né? Quem está ansioso não consegue dormir. A pessoa que já esteve ansiosa vai deitar e não consegue pegar no sono. Mas quem está deprimido até dorme 2 horas, dorme 3 horas e acorda e aí não consegue mais dormir. Então essa insônia mais intermediária ou final é mais característica da depressão. Isso está relacionado à produção da serotonina e da dopamina? Provavelmente, né? Tem os tratamentos hoje, tem coisas muito interessantes assim, né? Porque a depressão ela é um episódio, tem que durar, não é qualquer tristeza que é depressão, né? Mas tem que durar um tempo grande, a gente considera 2 semanas. Se a pessoa tiver 2 semanas desse jeito, ela caracteriza uma depressão maior, uma depressão que merece tratamento. E o tratamento da depressão tem depressões moderadas e graves, em qualquer guideline do mundo, em qualquer hospital importante do mundo, vai ser usado fármacos. Então as pessoas, às vezes, tem 50%, 60% dos médicos que não detectam depressão e tem uma cultura ainda de que na sociedade que não se deve usar medicamento, o que é um erro muito, muito grande, porque o medicamento é protetor do neurônio. Uma das coisas que se sabe hoje, a gente tem uma proteína chamada BDNF, que é um fator neurotrófico do cérebro, uma proteína protetora dos neurônios, né? Isso foi descoberto em 1982, é recente, né? E isso já se sabe assim, quando tu tem menos isso, tu está lesando os teus neurônios, né? Ele é responsável por plasticidade neuronal, memória de longo prazo, tudo. Então, o que acontece? Na depressão, isso está diminuído. No episódio depressivo, aquelas semanas que a pessoa passa deprimida, tu está diminuído esse fator protetor e quando tu usa o antidepressivo, isso volta ao normal. Que é hoje uma das teorias mais estudadas agora para explicar o mecanismo dos antidepressivos. Porque a gente tem aquela visão mais de 10 anos atrás lá, que é só a serotonina, é só aumentar a serotonina que o cara volta ao normal. Na verdade não é isso, isso é muito simples. Tu aumenta a serotonina e aí vai acontecendo uma série de outros efeitos cascata dentro da célula, inclusive nesses fatores neurotróficos, e isso é que faz a pessoa recobrar a vida normal. Então quando a pessoa, como nós estamos falando de um comportamento suicida, a mensagem que eu queria deixar é que isso é uma coisa temporária. Se tu conseguir evitar, é a morte mais evitável. Porque se tu conseguir evitar que a pessoa cometa o suicídio, ela vai melhorar disso. Com o tratamento, ela vai melhorar. Ela vai encontrar forças dentro da sua realidade e dentro do seu, vamos dizer assim, da sua química cerebral, ela vai ter... Porque assim como a pessoa se deprimiu ou achou que tudo estava sem sentido e não tinha mais saída, se ela conseguir ultrapassar esse período, ela recobra isso de novo. Então a mensagem importante seria se as pessoas conseguirem identificar, não ficarem minimizando aquilo ou achando que aquilo não tem importância. No mínimo merece uma avaliação, né? Claro que se tiver fatores de risco outros, tipo se a pessoa já tentou suicídio uma vez ou tem uma história familiar de suicídio, aí isso aumenta, é mais vulnerabilidade ainda. Mas mesmo em qualquer depressão,
E dos critérios da depressão é a própria ideação suicida. Só que, em geral, as pessoas não falam isso, né? Então, se tu perguntar, se tu tiver empatia, qualquer familiar, amigo, e dizer, tô notando que tu tá muito triste e tal, se tu conseguir falar com essa pessoa e tiver um vínculo com ela, talvez ela te fale. Quando a gente aborda o suicídio, eu costumo perguntar para a pessoa, né? Tô notando que tu tá muito triste, que tu tá te sentindo muito mal, chegou a pensar que não vale a pena viver. Se tu dá uma abertura para que a pessoa fale sobre o suicídio, isso melhora muito, diminui muito o risco. A narrativa do suicídio parece que diminui a impulsividade, ou sei lá, o ato em si, né? Então... tu entrou em tratamento, falou em antidepressivo. A maior parte dos antidepressivos que se tem levam 8 semanas para funcionar, certo? Um pouco menos que isso, né? Já tem alguns com um pouco menos. Eu sempre digo para os meus colegas, esse dia eu estava lá no hospital universitário, disse assim, como eu gostaria, porque na cardiologia, na clínica, nós atendemos muitos pacientes deprimidos. Vão muito no consultório do cardiologista com depressão, porque tem cansaço, tem falta de ar, tem mal-estar, está com o sono alterado, tem palpitação, tem dor torácica. Então, nós atendemos muito. Então, temos que ter um pouco de noção da área de vocês, né? Na verdade, tudo é uma coisa só e a gente foi dividindo porque não há condições de nós dominarmos todas as áreas, né? Então eu dizia para os meus colegas lá no hospital, bem que poderiam descobrir um antidepressivo que eu dou hoje e amanhã eu estou melhorando esse paciente. Claro, com o meu raciocínio de cardiologista, melhorando a serotonina, a dopamina, e agora tu está colocando aí da proteína, né? Não. Nós temos alguma coisa, então, pelo visto, que tu consegue, com menos de 8 semanas, melhorar esse paciente. 2 semanas já fazem efeitos, né? Às vezes até menos. Mas esse raciocínio que eu estava falando antes é justamente por causa do tempo. Os trabalhos surgiram em função do tempo. Porque se fosse só aumentar a serotonina, tu dá o remédio, a serotonina já aumenta em horas na sinapse do paciente. E por que leva ainda 2 semanas para começar a aparecer os efeitos? É porque os efeitos não é só o aumento da serotonina, é o que acontece depois na célula. E é isso que está sendo estudado hoje em dia, né? Por isso que tem essas outras teorias e tem tentativas, né, de fabricação de medicações que atuam já direto nisso, né? Para aumentar a velocidade e a resposta mais rápida. A resposta mais rápida. Que essa é uma preocupação que a gente tem, né? Porque às vezes tu sente que a pessoa está num risco muito grande, e diz, mas vai demorar ainda 2 semanas ou 10 dias para te conseguir deter, daí tem que pedir para o familiar para ficar acompanhando por perto, se tiver alguma ideia nesse sentido, né? Bom, Ângelo, nós estamos chegando ao final do nosso programa e seguramente nós teríamos assunto assim para ficarmos aqui discorrendo por um bom tempo, né? Até poderíamos convidar a doutora Hilda, a professora Hilda, né? Minha colega de turma e esposa do doutor Ângelo, para estar nessa nossa conversa, né? Talvez em Laguna. Pode ser. Mas, Ângelo, nós gostaríamos das suas considerações finais aos telespectadores sobre esse tema tão importante e que nós temos a responsabilidade de ajudar a todos os nossos semelhantes de evitar esse mal. Eu gostaria de enfatizar aquilo que talvez eu já tinha comentado meio passando, que na verdade o que necessita mesmo é a pessoa ser cuidada, né? A pessoa com comportamento suicida ou com essas características da depressão, ela está vulnerável, está em sofrimento, né? E ela precisa de apoio social. Evidentemente que às vezes a gente não consegue perceber isso a tempo e tal, não vamos dizer assim, ninguém tem culpa de uma pessoa se tornar estressada nesse nível, né, de tentar se matar. Mas sempre que a gente puder encaminhar as pessoas para uma avaliação, eu acho que, e o poder público e
e a mídia mesmo conseguir facilitar com que as pessoas tenham essa orientação, acho que é válido e é o que nós como sociedade temos que fazer, né? Procurar aumentar o bem-estar das pessoas para que diminuam os casos de tentativas de suicídio. Muito bem. Chegamos ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista, hoje com o professor Ângelo da Cunha, psiquiatra e nosso colega e amigo aqui de Santa Maria. Até mais, até a próxima semana.